Eu tive um professor que contava uma historinha bem interessante. Eu não sei se é lenda ou se não é, mas vamos lá, né? Não fui atrás também para saber. Olha o que ele dizia. Ele dizia que, você deve conhecer essa equação. Essa equação, ela permite que a gente calcule a velocidade da luz no vácuo. E é muito interessante essa equação porque ela diz para nós que a velocidade da luz no vácuo depende da permissividade elétrica e da permeabilidade magnética. Bom, o rapaz que elaborou essa equação precisava então calcular essas duas constantes. E ele precisava de um financiamento ali das universidades. Ele conseguiu? Não. Porque ele viveu numa época em que todo o financiamento dos governos, das universidades, estava indo para a produção de energia elétrica. Porque o consumo aumentou demais, as pessoas queriam muita energia elétrica. Então tudo isso ia para a produção. Eis que, por algum motivo, quando a gente jogava corrente elétrica no mesmo sentido nos fios, então esses fios propagavam a corrente elétrica no mesmo sentido, esses fios se encostavam e isso dava um curto e barrava a produção de eletricidade, barrava a geração de eletricidade. Bom, quer saber que força é essa? Então, fica aí. Depois da vinheta a gente conversa. No ABF Deduz de hoje, nós vamos falar sobre os fios paralelos que conduzem a corrente elétrica. Mas olha só, a gente vai usar esse exemplo aqui, que é o exemplo mais comum e que na prática é o que dá mais problema, tá bom? Então, olha, correntes no mesmo sentido. O que vai acontecer se elas forem em sentido oposto? A força será em sentido oposto. Tá bom? Bom, então imagina que isso aqui está distante de qualquer coisa, não há mais nenhuma força agindo nesses fios, e a gente tem correntes elétricas no mesmo sentido. O que vai acontecer? A corrente 1 vai gerar um campo magnético, olha só, no fio 2. Olha que interessante, a corrente 1 vai gerar um campo magnético no fio 2. Virgílio, e o fio 2, é corrente 2? Vai gerar um campo magnético no fio 1. Usando a regra da mão direita, a gente chega que o campo magnético estabelecido pelo fio 1 no fio 2 está entrando na lousa. E o campo magnético, então vamos chamar isso aqui de B1. E o campo magnético do fio 2 no fio 1 está saindo da lousa. Vou te lembrar de novo, a carga que produz o campo a carga não sente o próprio campo, ela só sente o outro campo, tá? Bom, força em fio, legal. Vamos ver aqui, regra da mão direita, número 2, regra do tapa. Corrente, campo, força. Põe o campo aqui entrando na lousa, corrente para cima, força para a esquerda. Então aqui a gente tem a força do fio 1 no fio 2. Então, a força de 1 em 2. E no outro? Bom, no outro a gente coloca o campo para fora, a corrente para cima e olha a força. Então a força do fio 2 no fio 1 é para a direita. Virgílio, isso vai dizer para nós que é ação e reação? Claro. Toda força de ação tem uma reação oposta. Mas, professor, a conta é a mesma? Vamos ver. Eu gosto dessa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Vamos lá, vamos calcular a força do fio 1 no fio 2? E se for igual do fio 2 no fio 1, a gente já vê pela equação. Força do fio 1, vamos lá. No fio 2, força em fio chama o bio. Vamos brincar aqui, é o bio sem θ. Bom,
do fio 1 no fio 2. Eu quero essa aqui, ó. Então depende do campo gerado pelo fio 1, da corrente no fio 2 e do comprimento, claro, dos fios. Então a gente vai considerar, não que a gente considere os fios com o mesmo comprimento, mas essa região, eles estão paralelos, né? Então sim, tá? Bom, como é que a gente mede o campo magnético em fios retilíneos? Eu vou te lembrar. O campo magnético em fios retilíneos é calculado por μ, vamos fazer no vácuo, μ0 I dividido por 2π vezes R. Opa, I1 vezes I2 vezes L. Ô Virgílio, qual é o ângulo? Opa, 90 graus. Tá todo mundo aqui com 90 graus, ó. Bom, seno de 90 nós estamos careca de saber, não é isso? É 1. Então, olha que interessante. A gente tem que a força do fio 1 no fio 2 é μ0 vezes I1 vezes I2 vezes L dividido por 2πr. O R não é a distância? Então, dividido por 2π vezes D. Aí, o que eu peço para você memorizar, para não ter que ficar fazendo toda hora, é mesmo sentido. Então, mesmo sentido de corrente, né? A gente sempre vai ter atração. Sentidos opostos, a gente sempre vai ter repulsão. Então, olha que louco, né? Vai funcionar se a gente fizer diferente do fio 2 no fio 1. Se a gente fizer do fio 2 no fio 1, a única diferença vai dar aqui, ó, I2 vezes I1. Então, não vai alterar, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E então, isso respeita a terceira lei de Newton, ação e reação. Toda força de ação tem uma reação oposta, igual e oposta, aplicada em corpos diferentes. Corrente 1, corrente 2, comprimento do fio, 2π vezes a distância entre os fios. Está aqui uma das equações mais grandinhas do ensino médio, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, certo? Bom, é isso. Se você tiver qualquer curiosidade sobre alguma outra equação, por favor, deixe aí nos comentários. Não esquece de curtir e aquela coisa toda. Tá certinho? Beleza? Até mais. Tchau, tchau.